Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que nos acompanha, que curte as nossas boas histórias, fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão, né? Para você que está chegando aí, viu uma boa história, curtiu, deixe o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje nós vamos começar uma série, né? De histórias, são 8 histórias que nós recebemos, né? Dos amigos espirituais do Centro Espírita Porto da Paz, em Porto Seguro, né? E aí, essas 8 histórias, né? Nós vamos reuni-las no livrinho e nós vamos disponibilizar na nossa página do Facebook em arquivo, né? Assim que tiver pronto o livro, é só ir lá e baixar gratuitamente, né? Então, a gente começa com a história O Sócio, né? Marlene, mãe adotiva de James, irmã de Maria, que é mãe de Carolina, uma irmã da outra, né? A Marlene e a Maria, se virou para Maria e sorriu. Fico feliz que você está bem, Maria, depois do susto na praia. Não fosse por James, né? Estar perto de você na hora que você se afogou, não estaríamos aqui agora tomando café e comendo biscoito. Então, James é filho da Marlene, né? E a Carolina é filha da Maria, né? E a Marlene e a Maria são irmãs, né? E pelo que conta aqui na história, né? A Maria se afogou e o James, filho da Marlene, salvou ela, né? Então ela fala, não fosse por James estar perto de você na hora que você se afogou, nós não estaríamos aqui agora tomando café e comendo biscoito, né? Maria andava cismada com James, pois James andava de olho em Carolina, né? E para Maria, James não passava de um moleque, e a filha merecia mais que ter um moleque como namorado. Merecia um homem de verdade ao lado dela, que a valorizasse, né? Seria bem melhor, né? Sabe que James gostou tanto de ter salvado você que ele decidiu fazer um curso de enfermagem de 15 dias em Salvador, oferecido pelo Hospital Geral Roberto Santos? Meio sem graça, Maria tomou um gole do café e mordeu um biscoito. Intimamente ela pensava, graças a Deus que Carolina ficou livre do James e está namorando o Farofa, né? O Farofa, sim, é um namorado digno da minha filha. Farofa é um rapaz de pouco mais de 20 anos, estudante de direito, filho de família abastada, que tem como meta de vida seguir os passos do pai, né? Um advogado famoso, que tinha um escritório famoso, com sede no Rio de Janeiro e filiais em São Paulo e Brasília. Bom estudante, obediente aos pais, trabalhador, bonito. O único defeito dele, segundo a mãe de Farofa, era a menina com quem ele estava andando, né? A pobrezinha da Carolina, né? Uma moça sem graça, pobre e sem futuro, e ainda por cima, adepta do tal do espiritismo, né? Frequentadora de uma casa de caridade chamada Porto da Paz, em Porto Seguro, onde Farofa estava passando as férias. Meu filho, com tanta moça bonita por aí, você cismou com uma que de bonito não tem nada. O rosto da mãe do Farofa havia enchido a tela do celular e ela não parecia nada feliz. Queria que você seguisse o exemplo da sua irmã, que está de namoro com um médico bem afeiçoado e de excelente família. Ah, mãe, não viaja, né? A Solange troca de namorado que nem troca de roupa. Esse aí é só mais um. A mãe de Farofa sorriu. Você está a fim de me irritar, né? Não é, meu filho? Mostrar quem manda, né? Que quem manda é você. Mas eu sei que essa menininha com quem você está de rolo, essa aí que anda aparecendo nas suas postagens do Instagram, não passa de fogo de palha. Ah, mãe, ela me chamou para acompanhá-la até a casa de caridade e ajudá-la nos trabalhos da casa. Leva um antialérgico, Farofa, por conta da sua alergia pobre.
Ah, mãe, eu sabia que a senhora ia dizer isso. Ah, meu filho, eu vivo estressada por causa da enrolada vida amorosa sua e da sua irmã. Graças a Deus inventaram o calmante, de que não vivo sem. Olha, mãe, vê se não abusa dos calmantes, tá? Um sorriso um tanto cínico tomou conta do rosto da mãe do Farofa. Não me diga que passou a acreditar em espíritos. É, mãe, talvez a gente seja mais que carne e osso, né? Talvez, Farofa. Vamos fazer o seguinte. Se me provar que existem espíritos e que eles podem se comunicar com os vivos, eu paro de pegar o Franco, é um charlatão, assim como também é o Chico Xavier, os dois maiores expoentes do espiritismo do Brasil. Sabe o sócio do seu pai, o Everaldo? Ah, tio Everaldo morreu já faz um ano, né, mãe? Pois é, ele roubou o escritório de advocacia do seu pai. E quando ia dar no pé, depois que o roubo foi descoberto, acabou sofrendo um acidente de carro e bateu as botas. Mas a gente não conseguiu descobrir onde foi que ele enfiou o dinheiro do roubo. Os olhos de Farofa arregalaram. A senhora quer que eu vá ao centro espírita e evoque o espírito do tio, e caso o espírito do infeliz aparecer, pergunte a ele sobre o esconderijo do dinheiro do roubo? É sério isso, mãe? Ah, eu sei que você adorava seu tio, mas faço o que eu te pedi, que eu alivie a sua barra com a menininha sem graça, e vocês poderão ser felizes para sempre. Fim da mensagem de vídeo, Farofa ficou pensando, né, no que ia fazer, e terminou chegando à conclusão de que não haveria nada demais em perguntar pelo espírito do Everaldo. Afinal, ele estaria no centro espírita e o pior que poderia acontecer é o espírito estar fora do ar, né? Carolina, namorada de Farofa, ficou toda feliz quando o namorado disse a ela que lhe faria companhia na próxima vez que ela fosse ao Porto da Paz. Farofa foi tão bem recebido na casa que ele ficou até meio sem graça quando colocou a mão no bolso e viu que dentro havia uma cartela contendo 4 comprimidos de Claritin, um antialérgico, né? Isso é porque a mãe dele estava zoando ele, né? Falando que ele tinha alergia pobre. Bom, apresentado aos trabalhos da casa, ele saiu atrás de Carolina e, enquanto trabalhavam, ele fazia perguntas sobre o espiritismo, até que chegou no assunto evocação de espíritos. A curiosidade de Farofa chamou a atenção do médium, que recebia o espírito do mentor da casa de caridade. Prontamente, o médium tirou as dúvidas do Farofa sobre o assunto, né? Bom, eu gostaria de conversar com o espírito do meu tio, né? É possível? O médico ficou olhando para o Farofa em silêncio por alguns segundos, né? Talvez tentando perceber se as intenções de Farofa eram dignas ou não passavam de simples curiosidade. Olha, Farofa, a evocação ou chamamento do espírito não deve ser um ato leviano ou para fins pessoais, mas para ajudar o espírito quando ele se acha em sofrimento ou obter conhecimento, exigindo o preparo do médium e do ambiente. Farofa pensava enquanto coçava a cabeça. Bom, se o tio Everaldo roubou mesmo meu pai, ele deve estar com uma baita dor de consciência. E talvez, dando a ele a chance de se desculpar, quem sabe a consciência dele passa a doer menos, né? Depois de saber de Farofa que o espírito com quem ele queria tricotar era do tio de Farofa, né? E que o tal tio havia deixado negócios pendentes com a família, situação que provavelmente estava fazendo com que o pobre espírito estivesse sofrendo, e que um desabafo por parte de Everaldo poderia ajudá-lo, o médico concordou com a evocação. O médico explicou também a Farofa que toda vez que pensamos em um espírito, já o estamos evocando. Isso nos coloca na condição de evocadores sempre que oramos. Porém, para a evocação dar certo, é preciso fé em Deus, apelo aos bons espíritos e sintonia espiritual entre o espírito evocado e aquele que o está evocando. Então não é tão simples assim, é só chamar que ele vir, não é assim não, tem que ter um preparo. Como a sintonia era uma condição necessária para a evocação, o médium, por não ter tido a intimidade com o espírito evocado quando o espírito estava encarnado, levou um tempo para entrar em sintonia com o espírito, o que não foi o caso do Farofa.
que atraiu a companhia do tio assim que começou a pensar nele depois do telefonema da mãe. Estavam Farofa e Carolina se encaminhando para um restaurante onde pretendia almoçar depois de uma manhã de praia, quando Carolina disse ao namorado que o médico queria falar com ele, e era urgente. O casal rumou para o Porto da Paz, achando o médico e mais outras 2 pessoas, trabalhadores da casa, à porta esperando por eles. Todos entraram. Não havia ninguém dentro da casa. Carolina e Farofa se acomodaram em 2 cadeiras, enquanto o médico se concentrava, pedindo a proteção dos bons espíritos, até que silenciou, entrando em transe. Os demais ajudariam dando suporte espiritual ao trabalho através de suas orações. Um mundo de coisas se passou pela cabeça do Farofa, né? Aquilo tudo não passava de uma enganação, os médios eram todos charlatões, a mãe dele tinha razão, seria melhor que ele fosse embora correndo sem olhar para trás, dando as costas para Carolina e para o Porto da Paz. Como o Farofa não arredou o lugar, né? Ele pensou essas coisas todas, mas ficou lá quietinho, o médico acabou abrindo os olhos e um sorriso e o chamou para um abraço. Farofa, meu sobrinho, que bom poder falar com você de novo. Sem saber se atendia o abraço, né, pedido pelo médium, que se encontrava com os braços estendidos, Farofa olhou para o lado e viu Carolina, que o animou a abraçar o tio, cujo espírito havia incorporado no médium. Após um afetuoso abraço, Farofa encarou o médium. Para ele, o espírito do tio havia se manifestado porque estava com a consciência doendo, já que o tio roubara o pai de Farofa, segundo a mãe do Farofa, e carecia de perdão. Mas o sorriso no rosto do médium meio que dizia o contrário do que Farofa supunha ser o motivo daquela comunicação entre o plano dos vivos e dos mortos. Preciso saber se estou com o senhor, tio. O médium continuou sorrindo. Pode me perguntar o que quiser, Farofa. Quer que eu lhe conte os podres do seu pai? As coisas loucas que meu querido irmão fez quando tinha a sua idade? Promete me falar a verdade, tio? Ué, o que eu ganharia mentir para você, Farofa? Farofa sabia que era chegada a hora da verdade. Minha mãe me disse que você roubou meu pai e que quando o roubo apareceu, você deu no pé e por azar acabou morrendo num acidente enquanto fugia. Isso é verdade? O médium guardou o sorriso e olhou bem nos olhos de Farofa. Não, eu nunca roubei ninguém, muito menos meu irmão. E fugir dos problemas nunca foi da minha natureza, né? Posso provar que não estou mentindo. E como fará isso, tio? Ó, Farofa, você não está aqui à toa, muito menos eu. E se fosse para ser interrogado sobre algo que não fiz, sinceramente eu não daria as caras. Uai, tio, então por que você deu as caras? Porque sua mãe se trancou no quarto, ingeriu uma quantidade considerável de calmantes e corre neste instante perigo de vida. E eu conto com você para salvá-la. Mais do que depressa, Farofa tirou o celular do bolso e ligou para casa em Salvador. Madalena, preciso falar com minha mãe. Ela está dormindo, Farofa? Vai lá no quarto dela e acorda ela. Né? Diga que sou eu quem quero falar com ela e que é urgente. A empregada relutou, enumerando para Farofa uma lista de bons motivos para não atrapalhar o sono da patroa, começando pelo natural mau humor da mãe de Farofa, quando era desobedecida, e ela havia dito a Madalena que o mundo poderia acabar, mas que Madalena não a incomodasse na hora do cochilo, terminando com o azedume de ser despertado no meio do sono, quando a Madalena notou a agonia na voz do outro lado da linha, e se viu constrangida a fazer o que Farofa queria que ela fizesse. Porém, a porta do quarto da mãe de Farofa estava trancada. Vamos, Madalena, bota na porta. Madalena bateu devagar, bateu mais uma vez e outra, bateu mais forte, mas a mãe de Farofa resistia em responder. Vendo que o desespero tomava conta do namorado, Carolina teve a ideia. A cara amassada da mãe de Farofa apareceu na tela do celular, o que fez com que Farofa abrisse um sorriso. Né? Poxa, mãe, que susto! Não exagera, menino. Tô vendo pela sua cara que adorou a lavagem estomacal, né? A mãe de Farofa fez cara de poucos amigos. Até agora eu não entendi direito, meu filho. Como foi que descobriu que eu estava passando mal?
E de onde foi que você tirou o garoto que chegou aqui na ambulância e me carregou para o hospital? Ah, mãe, eu consegui falar com o espírito do tio Everaldo, através de um médium. E quando perguntei ao tio se ele havia roubado meu pai, ele respondeu que não. E falou mais. Disse que não estaria conversando comigo, não fosse você ter exagerado no uso dos tranquilizantes e está precisando de socorro. Liguei na hora para a sua secretária, Madalena, mas como ela morre de medo de incomodar a patroa, entrei em parafuso. Sorte sua que a minha namorada, Carolina, tem um conhecido que está fazendo um curso de enfermagem no hospital em Salvador. Um cara gente boa, que correu para socorrê-la, mãe. E se, segundo ele, demorasse um pouco mais, a senhora estaria no mesmo lugar que o tio Everaldo. E nós dois seríamos obrigados, a partir de então, a nos comunicarmos através de um médium espírita. Como a mãe do Farofa parecia não acreditar no que ele estava dizendo, Farofa resolveu botar um ponto final na conversa. Né? E deixá-la em paz. Sabe, mãe, eu dou a você o benefício da dúvida. Afinal, você é ateia. Acredita que, apesar do universo ser infinito, não existe a vida em outro lugar nenhum a não ser no nosso planetinho insignificante. Que nós surgimos do nada e para o nada voltaremos depois da morte. Adoro os canais desmistificadores do YouTube que se especializaram em dar explicação para tudo e desmascarar charlatões. Canais que roubam a fé das pessoas, já que não dão nada em troca, em nome da verdade. Como a fé é que sustenta a vida de muita gente, principalmente de quem não tem a vida ganha que nem a senhora, quem perde a fé acaba no SUS, no Sistema Único de Saúde, em busca de um terapeuta da cabeça, passando a viver à base de remedinhos tarja preta. O fato é que se o próprio Jesus Cristo tivesse aparecido para você, em carne e osso, e ele mesmo tivesse feito a sua limpeza estomacal, você duvidaria, apesar do salvamento ser um fato. Olha, meu filho, você quer que eu passe a acreditar em espíritos? Que sua namorada e um amigo dela salvaram a minha vida? Que seu tio não roubou o seu pai? E que o espírito dele está me protegendo? Porém, eu não acredito em nada disso e nem nunca vou acreditar, entendeu? Porque nada disso faz o menor sentido. Posso ter cara de boba, tá? Mas de boba eu não tenho nada. Estou acostumado com o cheiro da mentira e tenho certeza absoluta de que quem está sendo feito de bobo é você. Dito isso, a mãe de Farofa desligou a chamada na cara dele. Mas em vez do Farofa ficar bravo com ela, ele agradeceu a Deus, em pensamento, por tê-la salvado. Que história bacana, né? É a história a história que fala de fé, né? Fala da doutrina, fala da incredulidade, fala que nada é por acaso. Interessante, né? A história começa com o James, né? Indo fazer um curso de enfermeira em Salvador. Olha como é que a espiritualidade prepara as coisas, né? O James, ele mora em Porto Seguro, né? E ele é amigo da Carolina. Né? E lá no final, na hora que o Farofa liga para Madalena, que é empregada da mãe dele, Madalena lá dá um jeito, derruba a porta do quarto, lá não consigo. Aí a Carolina lembra do James. Liga para ele e fala: James, eu tenho um caso aqui para você, urgente. Aí o James faz uma bagunça lá no hospital, arruma uma ambulância, arruma um médico, arruma quem consiga arrombar a porta lá a cada dona. Imagino que tenha sido assim, né? E chega lá e resgata a dona, faz uma lavagem estomacal e evita que ela morra, né? E no final das contas ela fala: não, essa história é absurda, totalmente absurda. Isso não existe, eu não acredito em nada disso. E o menino fala: mas a verdade é que você está viva, né, mãe? Isso é que é importante, né? A despeito da descrença, né? A fé é que tem sustentado a gente, tem nos dado força para seguir no caminho, né? Bacana essa história, né? Eu adorei. Espero que você também tenha gostado dessa boa história. Mas ela está no livro, né? Porto da Paz, que daqui uns dias a gente vai estar colocando no Facebook, na nossa página. É só lá na página do Facebook do canal Espiritualidade e Boas Histórias,
em arquivos e baixar gratuitamente, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima Boa História.